Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, gostaria de falar um pouco com vocês sobre a teoria do intervalo, Gênesis 1, 1 e 1, 2, né? Essa teoria diz que teria havido o intervalo entre o relato do primeiro e do segundo verso do capítulo 1 de Gênesis. Gostaria de conversar um pouco com vocês. Desde já, quero pedir que vocês, caso gostem, vejam como conteúdo relevante, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a mensagem também. Peço que também, caso queiram comentar sobre o assunto, para nós sabermos como está o andamento do que nós falamos, né? Logo mais nós vamos iniciar com uma oração. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Então vamos lá? Obrigado, Deus, por mais uma chance de estudar a Tua mensagem. Que tudo que fizermos seja para a Tua honra e glória, nos dê sabedoria ao aprendermos, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 1 de Gênesis, eu vou ler 3 versões aqui, os versos 1 e 2, para nós termos uma noção. Então, na Almeida Revista Atualizada, nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, verso 1. Então, a questão seria entender o que essa expressão no princípio significa, o que a expressão céus e terra significam, céus e a terra, e, no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na nova tradução da linguagem de hoje, nos diz o seguinte: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. E a versão interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, né, que na Bíblia interlinear ela vem as 3 versões juntas, diz o seguinte: em início criou Deus os céus e a terra. E a terra era informidade e vacuidade e escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o que pairava sobre as faces das águas, né? Então, esses são os 2 versos. Então, a teoria do intervalo, ela diz o seguinte, que basicamente a expressão céus e terra, alguns colocam que envolveria tudo, seria uma expressão, um merisma, por exemplo, e envolveria inclusive a morada de Deus, os anjos, né? Envolveria tudo. Aí alguns alegam que, então esse é um ponto, né? Alguns indicam que teria sido, Deus criou tudo, inclusive a sua própria morada, os anjos, ali conforme está escrito no verso 1. O verso 1 teria dito isso na visão de quem prega a teoria do intervalo. E aí, eles falam, houve um intervalo entre isso e a criação das outras coisas, né? Então, teria havido um intervalo aí, porque ele fala que Deus cria tudo primeiro e depois ele vai falar da terra, né? A terra era sem forma e vazia. E aí eles alegam, por exemplo, uma questão, né? Como é que os anjos vão se alegrar numa coisa criada sem forma, vazia, né? Na escuridão e coisas nesse sentido. E também eles falam que se os anjos se alegravam na criação de Deus é porque eles já existiam antes. E, portanto, houve um intervalo entre a criação do verso 1 e a criação que começaria, por exemplo, a partir do verso 3, quando Deus fala haja luz, não é? Aí existe uma outra variante dessa teoria que diz o seguinte, olha, além disso, além de haver um intervalo entre o verso 1 e o verso 2, e alguns alegam, né, que na teoria do intervalo que esse intervalo teria sido porque Deus estaria tratando ali da queda de Satanás, né? Da queda de aquele que é conhecido como Lúcifer, né? Ou Metatron, né, se eu não me engano. Então, ele estaria cuidando disso e por isso teria havido esse intervalo entre o verso 1 e o verso 2.
Um outro ponto ainda mais ousado diz o seguinte, que na verdade a tradução correta não seria "e a terra era ou estava sem forma e vazia", ou que a terra era vacuidade, mas que ela se tornou vacuidade, ela se tornou vazia. Ou seja, teria havido um confronto e Deus teria, e alguns alegam que Deus teria destruído aquilo que teria sobrevivido na terra em início, teria recriado. Então existem variantes dessa teoria. Mas basicamente o que ela alega é que teria havido intervalo entre o verso 1 e o verso 2, e inclusive quando o verso 3 começa, já teria havido um intervalo considerável entre os versos 1 e 3, né? Entre o que teria acontecido no verso 1, talvez no verso 2, e no verso 3, quando Deus fala, haja luz e houve luz, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, a teoria propõe que houve um intervalo entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, propõe que a expressão céus e terra envolveria inclusive a morada de Deus e os anjos, e as variantes dizem que houve uma criação destruída, né, que por causa dessa expressão tornou-se, eles dizem que o correto não seria era, mas tornou-se vazia, né, se tornou vazia. Então esses são os primeiros pontos. Nós vamos nos utilizar desses dois sites, né, o Pregador Fiel e Nunes 3373, e vamos ver um pouquinho do que eles comentam, e logo mais nós vamos voltar para o nosso PDF. Então nós vamos lá verificar o que está nesses sites e dizem o seguinte, vamos lá. O Pregador, o site do Pregador primeiramente, né, ele diz o seguinte: eu vou pular um pouco aqui do que ele está dizendo, né? Definição da teoria da lacuna. Sustenta que houve um intervalo de milhares ou mesmo milhões de anos entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. E as idades geológicas podem ser ajustadas para concordar com a antiguidade da Terra. Então, a princípio, quando nós lemos assim, dá a entender o quê? Que teria sido buscado uma forma de harmonizar o relato bíblico com as descobertas relacionadas aos métodos de datação, né, relacionados à idade da Terra, do universo. E, bom, e se a Terra e o universo são antigos, e se eu parto do pressuposto que Deus criou tudo no momento em que ele usa a expressão céus e terra, então a única forma de conciliar é dizer que houve um intervalo entre a criação do verso 1 e o começo da criação ali do verso 3, tendo em vista que a criação ali teria ocorrido em 6 dias literais. A lacuna ocorreu devido a um juízo pré-edênico, ou seja, antes da criação do próprio Éden, né, do próprio ser humano ali, de alguma natureza, e a maioria dos teóricos da lacuna considera o juízo de Satanás. Suposições. Deus é o criador do mundo e trouxe a existência por um ato criativo. Capítulo 1 é uma linguagem literal. Eu também acredito na linguagem literal, né? Os termos são bem claros lá. Deus diz, primeiro ele fala que criou a luz, separou entre dia e noite, né? E a partir daí ele passa a usar o termo tarde e manhã para separar os dias, obviamente indicando um padrão de dia e noite. E esse padrão de dia e noite teria sido exatamente o quê? Ele é o mesmo padrão para cada ato criativo, né? E obviamente, se houve tarde e manhã, para que chegue a um outro dia, é preciso que haja a noite, né? Então, parte clara, parte escura do dia, e aí esse padrão é sempre o mesmo, né? Ele vem logo após a criação da luz, e Deus esclarecendo que ele chamou a parte clara dia e a parte escura noite, né? As trevas noite. E aí então ele faz esse padrão no relato de Gênesis 1, mostrando que a criação é literal, tudo que está relatado ali é literal, então não tem por que considerar que o tempo seria simbólico, sendo que tudo ali que está relatado é literal. E o próprio tempo utilizado, o padrão dele é um padrão literal que nós vemos claramente, por exemplo, no movimento de rotação da Terra, que indica essa tarde e manhã. Não há data indicada em Gênesis 1 para a idade da Terra. Os horários geológicos indicam que a Terra pode ter até 4,9 bilhões de anos.
O mundo é muito antigo, mas a criação do homem é bastante recente. Eu também nego a teoria da evolução, os teóricos da teoria da lacuna também negam a teoria da evolução, mas para negar a teoria da evolução e ao mesmo tempo admitir uma terra antiga, um universo antigo, uma terra antiga e uma criação literal e recente, seria preciso uma lacuna entre o verso 1, por exemplo, e o verso 2, lembrando, se considerarmos que os céus e a terra ali sejam necessariamente o universo como um todo, a própria morada de Deus e coisas nesse sentido. Apoio à teoria da lacuna. Criação original. Gênesis 1:1 refere-se à criação original de Deus, que era perfeita e não caótica. Um Deus perfeito deve fazer uma criação perfeita. Um Deus que não pensa caoticamente certamente não criará nada caótico. Portanto, um caos não pode ter existido antes do cosmos pela direção divina. Nota, como os anjos então, primeiro vamos falar desse aspecto caótico, né? A Bíblia diz que a terra era informidade, vacuidade e escuridão sobre as faces do abismo e o Espírito parava sobre as águas. Ponto, simples assim. A Bíblia não fala nada sobre algo em constante destruição de si mesmo, nada disso. Então, esse aspecto de algo caótico, no sentido pejorativo da palavra até, né? Isso não faz sentido com o relato da criação. Então, essa alegação, ela não faz sentido. Segundo ponto, a Bíblia coloca que a terra sem forma e vazia foi o próprio Deus que estabeleceu assim, e ele estabeleceu assim justamente porque a intenção dele era criar gradativamente as coisas, né? A cada dia ele criar algo diferente, né? Um conjunto de coisas diferentes. Um terceiro ponto que eu gostaria de analisar com vocês é o seguinte, que no verso 13 ele diz assim: disse Deus que haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e a escuridão, chamou a luz dia, a escuridão noite, houve entardecer e amanhecer, o primeiro dia. Depois o que ele fez? Ele disse, que haja Deus, firmamento no meio das águas, ou expansão, né? E que fez separação entre águas e águas. E assim ele fez o firmamento, a expansão, fez separação entre as águas, que embaixo do firmamento e entre as águas que estavam acima do firmamento. E aconteceu assim, chamou o firmamento céus e houve entardecer e amanhecer o segundo dia. Então nós vemos que, e aí ele sempre falava, né, é bom, e quando ele terminou de criar tudo ele falou, é muito bom. Ou seja, em nenhum momento Deus se refere de modo negativo ao fato da terra estar ou ter se tornado sem forma e vazia, porque era assim que ele queria que ela estivesse no começo. Ele queria criar gradativamente e foi o que ele fez. Então, não fica descartada essa argumentação de que, pelo fato de Deus ter criado a Terra sem forma e vazia, por exemplo, que teria sido algo caótico. Não, nós vemos que o universo ele tem uma harmonia tremenda, ele tem um ajuste fino, então essa teoria, essa fala fica solta, né? Ela não tem justificativa. Como os anjos poderiam ter se regozijado com a glória criativa de Deus se essa criação tivesse sido sem forma e vazia, desolada e caótica? Sem nenhum problema, porque os anjos sabiam que tudo que Deus cria é bom, tudo que Deus cria ele próprio ele verifica o padrão de qualidade, foi o que ele fez a cada momento que ele criou cada coisa, né? No planeta. Então não faz muito sentido essa ideia de que os anjos não poderiam ter se alegrado ao perceber que Deus estaria criando um planeta, e principalmente se ele soubesse que já haveria vida nesse planeta, mas que ele criaria gradativamente, não teria por que eles não se alegrarem. Eles sabiam que Deus não criava nada para o prejuízo, né? Ele não criava nada para que não fosse útil, benéfico, então não havia por que eles não terem se alegrado. Então essa argumentação é bastante falha, né, de como eles poderiam ter se regozijado pelo fato de Deus ter criado uma terra inicialmente sem forma e vazia. Né? Não faz sentido, né? Até porque os outros planetas que estão próximos a nós, eles são vazios, basicamente, né? Eles não têm sequer condição de vida, quer dizer, eles não teriam se alegrado com isso, né? Então essa ideia não faz sentido.
E um outro ponto também que é alegado é que se os anjos se regozijavam é porque eles foram criados antes. Ora, isso em nada indica uma teoria de lacuna, né? Deus poderia ter criado, vamos supor, Deus poderia ter inclusive criado os anjos no primeiro dia, já com consciência das coisas, e eles já se alegrarem das coisas que Deus continuou a criar a partir dali. Não teria nenhum problema. E o fato dos anjos terem se alegrado com criações anteriores, inclusive, né, não quer dizer que eles tenham sido criados no momento de Gênesis 1, verso 1. Quando Deus fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, é precário, é precipitado o pensamento de que Deus teria criado tudo, inclusive os anjos e a sua própria morada, né? Até porque Deus é eterno, então não há por que imaginar que a sua morada, por exemplo, não fosse eterna, ou que não tivesse sido criada antes dos próprios anjos, né? E não há indicação alguma que permita concluir que os céus e a terra ali envolvessem inclusive a criação da própria morada de Deus e os anjos. Então, esse argumento também fica descartado, né? Dar um sentido ao texto que não está lá, que não existe nenhum verso que pelo menos que eu conheça, que confirme esse pensamento. Então, ele também é bastante falho, esse raciocínio de dizer que pelo fato dos anjos ali ser mostrado que os anjos se regozijavam com as coisas que Deus criava, que teria que haver uma lacuna ali no verso 1 de Gênesis, entre o verso 1 e 2, porque o verso não está definitivamente dando nenhum indicativo de que Deus teria criado os anjos naquele momento. E nós vamos comentar um pouco mais sobre isso quando nós formos ler o texto, né? Mas nós já podemos até falar agora, né? O que nós vemos no verso 1? Ele fala, criou Deus os céus e a terra. No verso 2, ele já coloca o foco no planeta Terra, e ele vai falando das coisas que Deus criou e dando e a relação disso com o próprio planeta. Então, o foco, a partir do momento que ele fala céus e terra, ele já começa a focar ali o quê? No planeta. Inclusive, ele fala, vamos ver aqui, né? Ele fez separação, vamos ver aqui qual é o verso 8, né? Ele fala assim, chamou o firmamento céus, né? Se nós olharmos aqui no verso 8, na versão transliterada, né? Interlinear, né? Houve entardecer, firmamento, aqui. E chamou Deus ao firmamento céus, e quando nós olhamos lá, né, a expressão os céus, que ele fala lá no início, os céus e a terra, ela é basicamente a mesma, expressão quando ele fala no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós formos olhar as palavras utilizadas, ela é basicamente a mesma palavra quando ele fala criou os céus e quando ele fala que ele chamou, né, ao firmamento de céus. Veja que ele chamou o firmamento de céus. Então ele poderia simplesmente estar dizendo assim, olha, no princípio criou Deus os céus. Que céus ele estaria falando? A expansão que nós vemos estando aqui dentro do planeta. Essa expansão que nós vemos, esse firmamento que nós vemos estando aqui dentro do planeta, seriam os céus, porque ele chama o próprio firmamento de céus, né? Então ele poderia simplesmente estar focando nisso aqui, olha, Deus criou a terra, Deus criou a expansão, né? Deus criou as águas, então ele chama isso de quê? Todo esse preparo, céus e terra. E nós vamos comentar um pouco disso quando nós formos comparar Gênesis com Êxodo 20, em que Deus fala ali a respeito da sua criação. Então vamos lá. Então isso também fica descartado. O juízo divino, as palavras sem forma e vazia, ocorrem em vários outros lugares do Antigo Testamento e se referem a um juízo divino. Esse julgamento divino é de grande importância e pode voltar ao juízo de Satanás. O juízo divino, ele fala em terra sem forma e vazia, né? Justamente porque Deus fala em restauração do planeta. Não quer dizer que inicialmente o planeta não tivesse sido criado já sem forma e vazia. Veja que não faz sentido algum. Ou seja, Deus iria fazer com que o planeta retornasse ao seu estado original,
sem forma e vazia, e recriaria tudo assim como ele havia criado no começo. Então, veja que o fato dessas palavras estarem unidas a um juízo divino posterior ao pecado, em nada indicam que o fato da terra estar sem forma e vazia ali indicasse um julgamento, né? Agora, se eu disser tornou-se sem forma e vazia, aí poderia indicar um julgamento, né? Mas o fato dela estar sem forma e vazia em nada indica isso. Então, o simples fato das palavras sem forma e vazia estarem associadas posteriormente ao pecado, com o juízo, em nada, não significa indica em nada que no início ela estava sem forma e vazia por causa de um juízo. Ela estava sem forma e vazia simplesmente porque Deus preferiu criar as coisas gradativamente. Tradução de era, Hayá. Embora se reconheça que Hayá geralmente tem o significado de era no Antigo Testamento, então, ou seja, em geral o sentido é de era. Então, para você trocar por um sentido que não é comum, é preciso haver uma justificativa. A justificativa é essa que não é encontrada na Bíblia ao se relatar a criação de Deus. Também pode ser traduzido por tornou-se, né? Então, também pode ser traduzido por tornou-se, mas o sentido geral é de era. E como não há nenhum indicativo de que poderia se substituir era sem forma e vazia por tornou-se sem forma e vazia, não há sentido em dizer que ali era tornou-se, e muito menos que deveria ser tornou-se por indicar um juízo, ok? Isso é uma visão que eu considero equivocada. Por quê? Porque o juízo de Deus está associado justamente à restauração do planeta. E se ele vai restaurar o planeta, nada mais natural em ele se referir a esse planeta como sem forma e vazio, porque ele vai restaurar, ele vai deixar da forma que ele havia criado no começo, e aí fazer a restauração. Não há problema algum com esse pensamento. Então, nós descartamos o juízo divino, descartamos a tradução de era substituindo-se por tornou-se sem forma e vazia. Não há justificativa para se considerar esse tornou-se, dado que o relato ele vem simplesmente indicando a criação, e depois, quando a criação é relatada, não há nenhum indicativo de que Deus tenha a interrompido por causa de alguma coisa nesse sentido. Terra criada para habitação. Isaías 45:18 afirma que Deus não criou a terra como um desperdício ou desolação. Deus formou o mundo para ser habitado. E isso é óbvio, que Deus criou o mundo para ser habitado. Só que ele criou para ser habitado e ele criou gradativamente. O mundo só passou a ser habitado especificamente, se você for olhar na Bíblia, vou te passar o verso, né? Firmamento, houve tarde de manhã o segundo dia, as águas, porção seca, não tem nada criado ainda, né? A partir ali uma parte ali do terceiro dia, né? Ele começa falando do ajuntamento das águas, né? E depois, no segundo momento ali no terceiro dia, é que ele vai e fala para produzir relva, ervas que deem semente e assim sucessivamente, né? Então veja que ele cria gradativamente, e só no terceiro dia é que ele vai começar a criar vida, e ainda assim ele começa a criar o quê? Ele começa a criar vegetação primeiro, né? Relva, árvores que dão fruto, e aí depois no quarto dia ele vai criar alguns entendem como criar, alguns entendem como tornar visível, e aí nós não precisamos entrar no mérito disso no momento, né? Porque a questão de se tornou visível ou no aspecto de adaptação à ciência vai depender muito da concepção sobre a idade do universo, da idade da Terra, né? Alguns admitem a possibilidade de ter tornado visível a partir do quarto dia, mas nós vamos focar aqui no quinto dia, que é quando ele começa a criar os seres viventes, vamos dizer assim, né? No sentido de criar os animais, né? Animais marinhos, animais terrestres e assim sucessivamente. Então, veja que ele criou para ser habitado, mas ele só começa a habitar a terra com seres animados, no sentido de animais e os seres humanos, só a partir do quinto dia. E ele só começa a preencher a terra com vegetação a partir do terceiro dia. Então, obviamente, ele criou para ser habitado, mas ele só começou
a colocar seres viventes no sentido de seres de animais e ser humano só a partir do quinto dia. Então veja que esse argumento também cai por terra no sentido da teoria da lacuna. Pelo contrário, ele é um argumento contra a teoria da lacuna, porque se Deus criou a Terra para ser habitado, porque ele esperaria bilhões de anos, milhões de anos para preencher, para começar a preparar esse planeta para habitação, se ele criou justamente para ser habitado. Então, esse argumento que eles usam da Terra criada para habitação acaba indo contra a própria teoria da lacuna. Não faz sentido que Deus que queira uma Terra habitada, um planeta habitado, ele espere tanto tempo para... se esse argumento tem alguma força, é justamente contrária à teoria da lacuna, ou seja, se ele criou para ser habitado, obviamente ele cria e já vai começar a preencher os requisitos para que ela possa ser habitada. Quem habitou a Terra após sua criação original? Deve ter sido Lúcifer, antes de sua queda original. Quando ele caiu, seu local de habitação foi julgado. Então veja, isso aqui é apenas uma especulação que não comprova, obviamente, a teoria da lacuna. Seria só uma consequência. Olha, se houve uma lacuna, uma das possibilidades é que Satanás estivesse aqui antes de Deus resolver o que ia fazer, e aí depois de um tempo ele pensou bem, né? Deixou Satanás ficar aqui sozinho um tempão, usando um planeta vazio, e depois criou o planeta. Então veja que em nada, isso aqui em nada satisfaz a teoria da lacuna, não é? Além do verso 1, o verbo hebraico bara, criar, é encontrado apenas 2 vezes na criação da vida animal e humana. Caso contrário, o relato sempre usa a palavra azar, fazer, ou azar, né? Que significa formar ou moldar materiais já existentes. Assim, Gênesis 1 não se preocupa primariamente com a primeira criação original, mas com a nova formação da Terra após sua destruição. É uma recriação após o julgamento da Terra. Veja aqui também, é um argumento, vamos dizer assim, cíclico, vamos dizer assim, um argumento falho, né? Mas vamos só para você entender. O bara é encontrado apenas 2 vezes na criação da vida animal e humana. E aí ele fala assim, significa formar ou moldar materiais já existentes. Ou seja, isso em nada indica que Deus estava criando, né, baseado numa terra destruída, né? Porque assim, se ela foi destruída, se ela tivesse sido destruída por completo, né, então ele basicamente teria feito o quê? Teria criado do nada, né? Se ela tivesse sido destruída por completo. Então ela não foi destruída por completo, ela ficou ali, né? Poderia ter sido destruído, por exemplo, os seres vivos e os vegetais ali, enchido de água, e depois ter criado ali alguma coisa, né? Agora, simplesmente Deus poderia ter se utilizado de algo que não estava visível, ou de algo visível que ele transformou. Então veja que assim, esse argumento em nada indica uma terra que foi criada depois de ser destruída, né? O fato de fazer moldar materiais de matéria já existente, se o verbo bara indica formar ou moldar, o verbo bara, ele geralmente significa criar do nada. E caso contrário, o relato sempre usa a asa, que significa formar ou moldar de materiais existentes. Então assim, bara seria criar do nada, e o azar, formar ou moldar de materiais existentes. Então, trocando os verbos aqui, né? Então, o fato de Deus se Deus tivesse criado, mesmo que ele tivesse criado de material já existente, isso em nada indicaria que ele teria destruído antes, simplesmente que ele já havia preparado a matéria, deixado a matéria pré-existente, ou que ela já existisse, ou que ele a criou, e a partir daquela matéria pré-existente, ou de algo pré-existente, que nós não sabemos o que seria, ele teria criado o planeta. Veja que esse argumento também cai por terra, ou seja, ele admite que a única possibilidade de se criar baseado em algo existente é se tivesse sido destruído antes, o que é um absurdo, né? Deus criou todos a vegetação, os animais, etc. Ele criou baseado no que baseado na sua palavra, não é? Ele falou e tudo se fez. E a água estava ali, ele separou as águas, né? Separou os céus e separou a parte seca da parte com águas, e assim. Veja que não há nenhum problema em ele ter criado
tanto do nada, através da sua energia, através de qualquer outra coisa, ou criado através da matéria existente na Terra. Ele poderia ter criado os animais através do que já estava na Terra, ele criou o homem do pó da Terra. Isso não significa que ele tivesse destruído o planeta antes. Essa ideia, ela não se sustenta. É a ideia de que, assim, se ele criou de um material existente porque ele destruiu antes. Isso não faz sentido, né? Essa ideia não é apoiada pela Bíblia e, obviamente, não é necessário que ele tenha destruído antes alguma coisa, para que ele tenha criado de matéria pré-existente. Então esse argumento também é muito falho. Significado de escuridão e da água. A escuridão total e a água produziram gelo. Isso pode explicar as eras glaciais da geologia. Veja que isso seria admitir que Deus teria deixado a Terra ali sozinha, sem interferência alguma, né? E o produziriam, obviamente, é uma especulação, produziriam gelo, né? Poderia ou não ter produzido, mas isso em nada também, vamos colocar assim, aqui não é uma questão bíblica, né? O que eles estão dizendo é o seguinte: para explicar as eras glaciais da geologia, que são altamente questionáveis, tá? Essa dependência de eras glaciais da geologia, ela é questionável. O professor físico Adalto Lourenço, ele fez vídeos a respeito disso, em que ele questiona várias coisas. Ele fala que as eras glaciais seriam basicamente mais uma especulação científica do que necessariamente algo que possa ser demonstrado cientificamente. Então, seria assim, uma tentativa de adaptação a algo que alguns cientistas afirmam que seria científico, sem necessariamente ter sido, né? Também pode explicar os animais pré-históricos encontrados nesse gelo, supondo que houvesse animais na criação original. Veja, então assim, então animais antigos teria sido daquela criação inicial que foi destruída. Então seria uma opção que eles têm aí, sendo que na verdade o que está sendo descoberto é justamente contrário a tudo isso, né? Significado dos dias. A hermenêutica literal exige dias literais de 24 horas. Os dias são solares de restituição. Alguns dias são dias criativos, no caso de animais e homens. Basicamente, a questão literal eu concordo, né? Os termos que estão ali e a comparação de Êxodo 20 ao falar da criação, ela deixa claro ali para nós que a criação foi literal. Aí fala outras lacunas nas escrituras, né? Isso aqui já também eu não vou nem me... A língua hebraica é muito flexível e não se pode dar muita ênfase. Bom, vou até ler para vocês, tá? É ilustrada pela longa lacuna entre o primeiro advento de Cristo e o segundo advento, que é frequentemente referido no Antigo Testamento e comparado ao vale entre dois picos. Assim, com todo respeito, né? Mas isso é uma grande viagem, né? Você dizer que pelo fato de ter havido um intervalo entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, Gênesis 1 e 2 precisa ter uma lacuna, não existe relação alguma para você fazer esse tipo de raciocínio, né? A língua hebraica é muito flexível e não se pode dar muita ênfase à gramática estrita. Portanto, pode haver um intervalo entre Gênesis 1 e 2, o início consecutivo E do versículo 2 parece permitir essa lacuna. Então, esse parece, ele precisaria de algo mais, que não foi encontrado em nenhum dos argumentos até agora, né? O E antes do verso 2 começa uma cláusula circunstancial. Aqui nós estamos falando das objeções, tá? Começa com uma cláusula circunstancial, dando uma razão para a adoção de não permite necessariamente uma lacuna. Então, veja que eles falam aqui, parece permitir, e o não permite necessariamente, então, na verdade, ele não está necessariamente objetando, né? Esse parece permitir indicaria o quê? Que eles sabem que existe a possibilidade, mas que não necessariamente permitiria uma lacuna. E como os outros argumentos são todos relativamente facilmente refutados, né, contestados, então, basicamente não haveria necessariamente uma objeção aqui, seria um complemento, né? Realçar o fato de que quando eles falam que parece permitir, tem que ficar claro que não permite necessariamente uma lacuna, né? Não tem apoio dos estudiosos hebreus modernos, né? Vamos ver aqui. É difícil ver como a Bíblia pode se silenciar sobre uma catástrofe, isso é verdade, né? Não existe nada disso, nenhuma sugestão disso em lugar algum. As palavras tohu abohu, sem forma e vazia, poderiam ser traduzidas como desolação e desperdício.
falando do fato de que a terra em seu estado original era inabitável. Bom, obviamente, se ela estava sem forma e vazia, e se Deus preparou a terra para habitação, não há problema nenhum em dizer que no início ele criou uma terra inabitável e posteriormente ele a tornou habitada. Veja que assim, não faz sentido isso, né? Essa ideia de que pelo fato dela ter o sentido de inabitável, que isso teria alguma relação com ela ter sido destruída anteriormente, né? Ou que teria havido um intervalo ali. O próprio Hayá, era, quase sempre significa era, então nós já lemos isso. Embora exista uma distinção entre as palavras bar e azá, elas também estão intimamente relacionadas. Então, basicamente, aqui nós já pegamos basicamente o que nós precisávamos, né, nesse texto, e vamos falar um pouco sobre agora o aspecto científico, né? Biblicamente, nós já descartamos todos os argumentos favoráveis à teoria do intervalo. Colocamos ali, no máximo, seria uma possibilidade, né? O era por tornou-se, ele não tem o apoio de nenhuma parte textual ali, e posteriormente na Bíblia também não existe. E nós vamos, obviamente, pegar o significado mais comum da palavra, e não o menos comum, para utilizar ali. Então, biblicamente, não existe isso, né? E fora isso, a possibilidade de um intervalo por causa da partícula E ali, né? E a Terra, né? Então, também não é nenhum indicativo necessário de intervalo. Então, veja, a argumentação bíblica, ela basicamente, além do que nós vamos mostrar ao final, que é simples também, comparando com o Êxodo, nós descartamos biblicamente essa possibilidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da datação, né? Método da coluna geológica. É baseado em hipóteses que não podem ser observadas ou testadas em laboratório e muito menos encontra comprovação no terreno, né? Não existe uma pesquisa empírica sequer na área de estratigrafia que sustente esses pressupostos evolutivos. Não existe uma pesquisa que sustente esse pressuposto evolutivo. Então, a coluna geológica, ela carece de comprovação científica, né? Geralmente os argumentos são cíclicos, né? Eles partem do pressuposto que Deus não existe e, por causa disso, se Deus não existe, tem que ter havido uma causa natural. E para uma causa natural, para vencer todas as improbabilidades que existem, que não tem como vencer, né? Por mais que você pode colocar 1 trilhão de anos que não vai vencer as improbabilidades. Eles vão jogando, né? Transformando bilhões e mais bilhões de anos para tentar adaptar ali a teoria. A suposta coluna evolucionista. As camadas de rochas aparecem organizadas numa sequência em função do tempo, sendo que as mais antigas encontram-se no fundo e as mais recentes na proximidade da superfície, a menos que tenha havido algum processo que viesse a causar um distúrbio dessa organização. Esse princípio utilizado pela geologia, arqueologia e paleontologia fornecem a base sobre a qual a coluna geológica foi estabelecida. Problemas. Examinando a figura, vemos um tronco de árvore fossilizada que atravessa várias camadas da coluna geológica. Pelo menos 10 camadas. O mesmo tronco, ele atravessa pelo menos 10 camadas geológicas. Segundo a interpretação evolucionista, cada uma dessas camadas equivale a uma era geológica. Se tal interpretação fosse verdadeira, essa árvore teria sido soterrada lenta e gradativamente, sem apodrecer ou morrer, durante um período de pelo menos 10 eras geológicas. Obviamente, um grande absurdo. Os princípios o que a observação e esses estudos nos mostram é que os princípios da superposição e da continuidade não são válidos, a formação foi rápida e não em longas eras geológicas, a escala de tempo geológica que foi construída não é válida. Datação radiométrica, né? Os átomos de carbono 14 têm um rápido decaimento para nitrogênio 14, não devendo existir nenhum carbono 14 em nenhuma amostra acima de 100 mil anos. Eu acredito que até que depois disso já até houve uma redução nesse valor de 100 mil anos, né?
No entanto, ossos de dinossauro têm sido testados e o carbono 14 tem sido detectado massivamente nas amostras, mostrando uma existência bem mais recente para esses animais do que o evolucionismo quer fazer crer. Então veja assim, não era para aparecer depois de 100 mil anos, mas animais que teoricamente teriam mais do que 100 mil anos possuem ali, ele foi detectado massivamente, ou seja, em grande quantidade nesses animais. Esse método devidamente utilizado dá um verdadeiro checkmate na teoria da evolução. Quando eles vão assumir esses métodos, eles têm que assumir 3 pressupostos, que o Dr. Adalto também explica nas suas palestras sobre métodos de radiação. O decaimento dos isótopos radioativos foi sempre constante, independente das condições de exposição. Então, assim, vamos supor, a meia-vida dos elementos, ou seja, um elemento, ele tem, lá o Dr. Adalto, ele inclusive fala, né, se colocar um elemento num barril, deixar fechado, 400 gramas, depois do seu período que ele precisa, né, eu não lembro o nome do elemento, que ele 5.740 anos, se eu não me engano, 5.000 e poucos anos, né, de 400 gramas ia decair para 200, de 200 para 100. Isso teria que ser constante, né? Um elemento ele diminui a sua quantidade, ele se transformar em outro elemento, por exemplo. Isso teria que ser constante e independentemente das condições de exposição, ou seja, durante todo esse período a condição do ambiente teria que ser muito semelhante, praticamente a mesma, para que isso fosse constante e independente das condições de exposição, ou seja, nós sabemos que as condições elas modificam muitas vezes, né? Muitas vezes já foi verificado mudanças que interferem nisso. Então, assim, esse pressuposto é falho. Que não houve contaminação externa. Nenhuma quantidade de isótopos pai ou filho entrou ou saiu da amostra. Que as condições iniciais da amostra são conhecidas, ou seja, principalmente assim, quando começou. Isso é praticamente algo assim... especulativo, é algo imposto, ninguém sabe exatamente quando começou. Eles tentam pressupor, eles tentam jogar as datas, né? Um outro ponto também que foi verificado é que, assim, de acordo com o método de datação, os valores eles mudavam grandemente, entre 10 mil, inclusive, e 2,6 bilhões de anos, por exemplo, acho que para o Grand Canyon, se eu não me engano, que o Adalto Lourenço coloca, que, assim, 3 métodos distintos, o valor, a idade verificada mudou drasticamente. Como é que você... Se os pressupostos fossem verdadeiros, ou seja, se o que eles trabalham fosse verdade, olha, não, os métodos eles são válidos, eles são corretos, eles são precisos. Se todos fossem precisos, eles dariam a mesma data, né? Então, pelo menos um desses métodos está errado, se não todos, né? Mas pelo menos um desses métodos está errado, os pressupostos admitidos estão errados. Por quê? Porque como é que pode 3 métodos que são válidos para datar a mesma coisa darem 3 resultados completamente diferentes, né? Muito diferentes, né? Então, não tem como isso acontecer. Então, basicamente... Em termos científicos, também não existe toda essa preocupação, não deveria existir entre os cristãos e entre os intérpretes de Gênesis, né, sejam judeus, cristãos, etc., não deveria haver essa preocupação em virtude da ciência, haja vista que há muitas falhas nessa linha de pensamento, né, nos métodos de datação, nas condições, né, aqui também, se você quiser, nesse Nunes 3373, fala do método da termoluminescência. Então, você pode verificar lá também quais são os problemas, né? Dentre eles, a assunção de uma taxa de dose de radiação uniforme durante qualquer período de tempo significativo, e admitindo que resultou do fato do objeto ou artefato se encontrar num ambiente estritamente constrangido e idêntico ao que foi encontrado. Ambos os pressupostos tornam-se menos realistas com o passar do tempo. Calibração do detector, uma vez que diferentes cristais no artefato podem conter quantidades diferentes e o tipo de material de luminescência diferente. A constância do RDR é ainda mais problemática porque se baseia no pressuposto de que ele tem sido constante. No entanto, é bem conhecido entre os físicos de radiação que RDRs variam com a localização, estação, atividade solar. Então, o que acontece? Basicamente, o quê?
existe muita incerteza, existem muitas falhas, existem muitos pressupostos que foram impostos para a população como sendo algo definido na ciência, quando na verdade não é. Tanto no aspecto de método de datação, como quando eles passam por cima de toda a improbabilidade que precisaria ocorrer para que a evolução tivesse existido. Então, veja, se um dos pressupostos da teoria da lacuna, se uma das preocupações é a harmonia com a ciência, então nós não precisamos nos preocupar com relação a isso, porque existem muitas falhas, ou seja, não há uma confiabilidade necessária para esse tipo de coisa, né? Voltando lá para, ou seja, não é confiável, o que foi colocado como altamente confiável não é confiável, então nós não deveríamos nos preocupar com relação a isso. Então nós vemos que, biblicamente, os argumentos pró-teoria da lacuna, eles são falhos, né? A argumentação de preocupação com o aspecto científico, ele carece de um embasamento sólido, né? Um embasamento mais forte para a gente ter que se preocupar com relação a isso. E agora nós vamos caminhar um pouco aqui para o final do estudo, né? Então, aqui no hebraico pró, nós vamos ver o seguinte: no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Qual expressão ele usa? Et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Ele criou o quê? Ele criou et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Vamos ver lá em Êxodo o que ele vai falar sobre isso. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Que sheshet yamim azah yudhei vavhe et ha-shamayim. Olha, veja lá. Quando ele vai falar dos céus, et ha-shamayim, ele usa céus. Quando ele vai falar da terra, ve et ha-aretz, da mesma forma que lá, né? Ve et ha-aretz. Então, e ele fala que céus e a terra, da mesma forma que está lá em Gênesis 1:1, ele fala aqui que foi criado em 6 dias, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, exatamente da forma que estava lá, não é? Aí ele fala, criou os céus e a terra, e ele fala, e criou mais ainda, a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, então Êxodo 20, ele fala que Deus criou os céus e a terra, e ele usa exatamente a mesma, e veja que é isso aqui, nós cremos que é o próprio Deus falando para Moisés, né? Através dos 10 mandamentos. Ele diz, ele fez os céus e a terra em 6 dias, o mesmo termo que está lá. Ele fez em 6, porque em 6 dias fez o Senhor o quê? Os céus e a terra. E o que ele usa? Que expressão ele usa? Et ha-shamayim, para os céus, ve'et ha-aretz, para o planeta. Então veja, não vejo como essa especulação, basicamente, a princípio, ela ficaria ainda mais enfraquecida, tendo em mente Êxodo 20, né? No verso 11, quando Deus fala sobre o sábado, né? Em que ele fala que ele criou os céus e a terra em 6 dias. Ele usa basicamente a mesma expressão que está lá. O mesmo autor, que nós cremos foi Moisés, que escreveu Gênesis 1, ele também recebe a lei de Deus, e na lei que ele recebe de Deus está escrito que Deus fez os céus e a terra em 6 dias, né? Então, ou seja, quando ele fala ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele não estaria falando de nada lá no passado, de eras geológicas distantes. Ele estaria falando, qualquer que seja o significado de céus e terra, que alguém queira colocar, ele não pode incluir nada antigo, ou seja, a expressão céus e terra ali precisa incluir algo recente, porque ele criou em 6 dias, e a datação pelo histórico bíblico daria alguns milhares de anos. Então, qualquer que seja a conclusão a respeito de céus e terra, ela não poderia, ficaria muito enfraquecida inclusive com esse verso, ela não poderia envolver nada antigo, tendo por base que Deus, ao se referir à sua criação, ele mesmo fala que criou em 6 dias. Então, se os céus e terra se refere basicamente, simplesmente, a nossa expansão visível, ao que nós vemos aqui, no momento que ele separa, né, e chama a expansão de céus, né?
A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não é? Então veja que nós vemos aqui eu encerro o vídeo, encerro a fala, né? Veja que não há nenhum elemento, ou seja, o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas, e a terra estava como? Sem forma e vazia. E por que os anjos não se alegrariam da terra estar sem forma e vazia, se o próprio Espírito de Deus estava pairando por sobre a face das águas? Ele estava ali, o Espírito de Deus estava ali, né? Então veja, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Ele estava ali pairando sobre o abismo. Ou seja, ele estava ali preparando o ambiente para a habitação. Então, por que os anjos não se regozijariam nisso? Então, veja, nós descartamos a ideia de que o princípio ali precise indicar um período longo, um período de eras. Nós descartamos que céus e terra precise significar algo antigo, tendo em vista que, principalmente, o contexto ali, o foco é a terra, então não haveria porquê. Desde o primeiro verso, quando ele cita os céus e a terra, o foco já passa a ser a terra a partir do verso 2. Então, todo o foco do relato de Gênesis 1 é a terra, né? Então, não há por que imaginar que ele estivesse ali focando em algo que tivesse sido criado longas eras no passado, por exemplo, né? Um outro ponto é que Deus fala que criou os céus e a terra em 6 dias, né? A ideia de que os anjos não teriam se alegrado, o próprio Espírito de Deus estava parando sobre o abismo, então se o próprio Deus estava satisfeito, por que os anjos não estariam? O fato dos anjos terem se regozijado e de outros seres terem se regozijado, terem se alegrado com a criação de Deus, não significa que o verso 1 indique que eles foram criados naquele momento, né? É uma relação que não... quer dizer, não existe relação alguma entre as duas coisas, né? Os anjos podem ter existido há muito tempo, se alegrado em várias coisas, e não terem sido criados no verso 1 sem nenhum problema. Então, a única coisa que nós vemos que seria um indicativo, que uma preocupação a mais, seria o quê? Como conciliar com a ideia de uma terra antiga, com a ideia de um universo antigo. Isso seria basicamente o que nós teríamos que nos preocupar. Agora, biblicamente, aparentemente, a intenção bíblica não é fazer esse indicativo. A Bíblia nem se preocupa em falar de datas, mas quando comparamos os relatos, nós vemos assim, que Deus falou, olha, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, usa o mesmo termo de Gênesis 1, verso 1. Existem falhas graves no método de datação, seja ele qual for, para estabelecer tempos muito longos. Então, assim, há uma série de pressupostos assim, que a ciência usa aqui. É um raciocínio cíclico, você admite que algo é verdadeiro e simplesmente vai adaptando os fatos à teoria muitas vezes, então isso é um pouco complicado. Então eu vejo assim que, a princípio, não seria o melhor caminho nós utilizarmos a teoria do intervalo, né? Ainda que houvesse uma possibilidade de entre o verso 1 e os restantes haver um intervalo, eu acho muito difícil conciliar com o que está escrito aqui no verso 11 de Êxodo 20, e com o fato de que o capítulo 1 ele basicamente está preocupado em relatar a criação do planeta Terra, né? Então, obviamente que ele fala de criou os céus e a terra, ele pode ter falado ali no sentido de criou no sentido de reformulou a terra, né? Reformatou, ajustou a terra para ser habitada. Existe uma série de coisas, mas a princípio a teoria da evolução ela careceria de embasamento bíblico, e a preocupação com a ciência eu creio que não precisaríamos estar tão preocupados assim, em virtude das falhas que existem reconhecidamente. Cientistas principalmente aqueles que reconhecem isso, eles já verificaram que não há por que fazer essa imposição de uma terra antiga, de um universo extremamente antigo, tendo em vista as grandes falhas que existem, né? E os pressupostos, né? Eles admitem, olha, isso tem que ser constante, a situação do planeta tem que ter sido sempre a mesma, ou muito parecida, assim, coisa que não tem como eles saberem que foi assim ou que deixou de ser. Então, basicamente, isso é algo que às vezes é admitido aí no relato bíblico, mas que eu vejo assim, ele carece de um embasamento mais forte. Pode ser que no futuro o embasamento se solidifique, mas a princípio, pelo menos tendo em mente o que nós podemos ver aqui, não vejo um embasamento sólido para isso. Espero que tenha sido útil
o estudo, né? E obviamente com o tempo nossos estudos de todos nós vai se aperfeiçoando, não é nada que não possa ser mudado no futuro, mas eu entendo que a princípio, tendo em mente as informações que podemos verificar e a argumentação a favor disso, eu creio que não há uma base sólida para esse tipo de defesa da teoria do intervalo na leitura de Gênesis. Espero que tenha sido útil. Te convido para uma oração de encerramento. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de falar da Tua palavra, da Tua mensagem. Nos abençoe, nos despeça para os nossos afazeres, esteja conosco a cada momento. Nos ajude a entender a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por poder confirmar a cada dia a veracidade dos Teus escritos, em nome de Jesus. Te imploramos pelo perdão por nossas falhas e pecados e agradecemos hoje e sempre. Amém. Até o próximo estudo, sejam muito bem-vindos. Graça e paz, Maranata.